A história de Deus para Jesus começa muito antes do nascimento dele, em um tempo em que o universo ainda nem existia. Antes de tudo que conhecemos, havia apenas Deus, o Criador de todas as coisas. Ele é descrito como eterno, sem começo e sem fim, habitando uma realidade além do tempo e do espaço. No princípio, Deus criou os céus e a terra, moldando o universo com suas palavras. A luz, os mares, as estrelas, os animais, tudo foi formado por ele. Mas o ápice da criação veio com o ser humano, Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, para viverem em perfeita comunhão com ele. Só que essa harmonia foi quebrada quando o ser humano escolheu desobedecer, trazendo o pecado ao mundo e afastando a humanidade do Criador. Foi aí que Deus, movido por amor, deu início a um plano de redenção. Um plano que levaria séculos para ser revelado, mas que tinha um destino claro: trazer de volta o elo perdido entre Deus e os homens. E esse plano tinha um nome: Jesus. A vinda de Jesus não foi algo repentino, mas preparada cuidadosamente através dos tempos. Ao longo do Antigo Testamento, Deus se revelou aos profetas e líderes do povo de Israel, como Moisés, Elias, Isaías e muitos outros. Ele fez alianças, como com Abraão, prometendo que, através de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Em cada geração, Deus deixava pistas de que algo grandioso estava por vir: o Messias, o Salvador. Isaías, por exemplo, profetizou que uma virgem daria à luz um filho, e ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Era uma promessa viva, passada de pais para filhos, mantida com fé em meio às guerras, exílios e dificuldades. Deus nunca esqueceu da humanidade, mesmo quando o povo se desviava. Ele continuava falando, agindo, direcionando a história para o momento exato em que enviaria o próprio Filho. Jesus não seria apenas um profeta ou um mestre. Ele seria a encarnação do próprio Deus entre os homens. Quando o tempo certo chegou, Deus escolheu Maria, uma jovem simples, mas de coração puro, para ser a mãe do Salvador. O anjo Gabriel apareceu a ela com uma mensagem divina. Ela daria à luz o Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo. José, seu noivo, mesmo assustado com a revelação, decidiu aceitar o plano de Deus. E assim, em Belém, nasceu Jesus. Um nascimento humilde, numa manjedoura, mas que sacudiu os céus e a terra. Pastores vieram adorá-lo, guiados por anjos. Reis do Oriente viajaram de longe, guiados por uma estrela, trazendo presentes para aquele que seria o Rei dos Reis. Desde o início, Jesus carregava em si a missão mais importante da história: resgatar a humanidade. Ele cresceu com sabedoria e graça, conhecendo a vontade do Pai. E mesmo sendo Deus, escolheu viver como um homem, sentindo nossas dores, passando pelas nossas lutas, para mostrar que Ele compreende tudo o que enfrentamos. Durante seu ministério, Jesus revelou o coração do Pai com palavras e ações. Ele curava os doentes, acolhia os rejeitados, multiplicava pães e peixes, acalmava tempestades e, acima de tudo, falava sobre o reino de Deus, um reino de amor, justiça e perdão. Cada milagre era mais do que um ato de poder. Era um sinal do que Deus queria fazer com toda a humanidade: restaurar, curar, transformar. Jesus ensinava que Deus não era distante, mas um Pai próximo, acessível, cheio de misericórdia. Ele ensinava através de parábolas, histórias simples com significados profundos, como o filho pródigo, o bom samaritano, a ovelha perdida. Ele mostrava que Deus não veio condenar, mas salvar. E mesmo sabendo que seria rejeitado, traído e crucificado, Jesus nunca se desviou do propósito, porque o plano de Deus sempre foi sobre reconciliação, sobre trazer os filhos de volta para casa, custe o que custar. E esse custo seria pago na cruz. Na cruz, o plano de Deus alcançou seu momento mais profundo e poderoso. Jesus, inocente, carregou sobre si o peso dos nossos erros, das nossas culpas, de toda a humanidade. Ali,
o filho obediente se entregou completamente, confiando no amor do Pai até o último suspiro. Mas a história não termina na morte. 3 dias depois, Jesus ressuscitou. A vida venceu a morte, a luz venceu a escuridão. E com isso, Deus selou uma nova aliança com a humanidade. Agora, todos que creem em Jesus têm acesso direto ao Pai, sem barreiras. Essa é a história de Deus para Jesus. Uma história de criação, queda, promessa, sacrifício e redenção. Uma história que ainda está sendo escrita, porque o mesmo Deus que criou o universo continua chamando pessoas, transformando vidas e escrevendo novos começos. E tudo isso começou com um plano, movido por um amor que não conhece limites. O amor de um pai por todos os seus filhos.